Olá! Policiamento Comunitário completou 2 anos de atuação em Pelotas. A audiência pública homenageou o aniversário de 80 anos da Casa São Francisco de Paula. Legislativo realizou o seminário em parceria com a Alvergues. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na última sexta-feira da FenaDoce, o vereador Toninho Pérez marcou presença no estande da Câmara. O parlamentar divulgou os projetos de lei e bandeiras do mandato. Para ele, é fundamental a participação do Legislativo na feira, já que ela é uma referência para o município. Divulga a nossa cidade de Pelotas e principalmente no momento aqui da estande da Câmara, que nós possamos também demonstrar o nosso trabalho. Toninho Pérez aproveitou para conversar com amigos e autoridades de outras cidades. Já tive a oportunidade de me encontrar com a prefeita Fábia Richter, do município de Cristal, também demonstrando os seus produtos, as suas qualidades, seu trabalho, o serviço daquele município, fazendo a interação juntamente com outras comunidades. Além desse momento de confraternização, o vereador destacou que a FenaDoce contribui com o desenvolvimento de Pelotas. O nosso doce, a nossa cultura, o turismo, a FenaDoce é um momento que nós possamos arrecadar em outros recursos de outros municípios, visitantes, para que a nossa economia possa se desenvolver, gera recursos, emprego, ou seja, é uma cadeia produtiva. Eu acho que nós, da Câmara de Vereadores, temos que fortalecer todo esse empenho. A participação dos vereadores no estande continuou no domingo, data que marcou o Dia dos Namorados e o encerramento da feira. A participação do Legislativo na 24ª FenaDoce encerrou com a presença do presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, no último dia da feira. Ornel utilizou o espaço para conversar com o público que esteve na feira, onde colocou a Câmara à disposição da comunidade. Para o chefe do Legislativo, a FenaDoce reúne pessoas de diferentes bairros e também municípios. Por isso, é importante a participação dos parlamentares, que segundo ele são os representantes do povo. Nesse momento, em Pelotas, a FenaDoce é o principal ponto de atração, onde mais convergem as pessoas que vêm não só da cidade, mas de outras cidades. E é importante por isso que o Poder Legislativo esteja presente nesses atos, nesses encontros, como representação do seu povo, do povo de Pelotas, uma instituição que representa realmente a vontade e os desejos do povo. Então, para nós, estar na FenaDoce, onde está a nossa população, é estar sintonizado com as vozes, com os sentimentos, com os desejos dos pelotas. O presidente ainda destacou a movimentação da economia local e as oportunidades que são geradas através da feira. A FenaDoce ela hoje não só um ponto de encontro, um ponto atrativo, mas também um ponto de negócio. Vários empregos, tanto diretos como indiretos, geram um grande movimento na economia de diversos setores e para Pelotas é muito importante essa situação. Em parceria com a Alvergues, a Câmara Municipal de Pelotas realizou um seminário de políticas públicas municipais e regionais. A 21ª edição do evento aconteceu no auditório da FenaDoce e contou com a participação de diversas autoridades de todo o estado. O presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Silomar Silveira, defendeu a interação e a capacitação dos parlamentares para fazer um município com melhores políticas públicas e mais aparelhado tecnicamente. O Poder Legislativo do município, que é o mais legítimo do município, não pode ficar de fora, não pode ficar alijado e nem omisso. Portanto, nós estamos fomentando e disseminando esses seminários nas mais variadas regiões do Rio Grande do Sul, para que nós possamos produzir um município melhor, que a solução está a partir daí. O presidente
presidente da Casa Legislativa de Pelotas, Adhemar Ornel, que realizou a abertura do evento, disse serem fundamentais as discussões que aconteceram no encontro. É importante à medida que a gente possa trocar experiências, não só das cidades, mas com outros vereadores, haver uma interação de conhecimentos e como melhor oferecer nosso trabalho à comunidade. É tudo uma forma de capacitação e o agente político precisa estar permanentemente se capacitando. Então esse é um momento oportuno, que é para Pelotas, para a região, sem custo para os cofres públicos. O consultor jurídico da Alvergues, André Camilo, esclareceu os procedimentos que não são permitidos em período eleitoral para garantir a isonomia do pleito. É bem importante que as pessoas estejam antenadas com o que pode estar acontecendo e assim desenvolver, né, o trabalho sem que possam de alguma maneira favorecer candidatos A ou candidato B. Então, esse tema é extremamente relevante. Nós já estamos tratando ele na Alvergues há bastante tempo, porque ele tem início, a vedação do artigo 73 tem início lá em 1º de janeiro e vai até a posse dos eleitos. Ainda na ocasião, o professor Luciano Delfini apresentou o projeto pedagógico Por uma Infância Gaúcha Mais Cidadã, de iniciativa da Alvergues, junto com a Unidade Educacional do Rio Grande do Sul, Uniergues, que busca fazer um resgate da cidadania e reverter a aversão à política que ocorre em todo o país. Esse projeto vai funcionar através de alunos de licenciatura que farão estágio nas câmaras de vereadores e, na oportunidade, vão ser capacitados via EAD com matérias específicas como a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal, as atribuições do vereador, o que faz um vereador, e vão levar esse conjunto de conteúdo para a sala de aula. É preciso que a sociedade se envolva cada vez mais no poder legislativo. O último palestrante do painel foi o chefe da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Pelotas, Pedro Bittencourt, que tratou sobre o controle interno do poder legislativo. É uma forma de fiscalização que os poderes têm, os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de fiscalização interna, né? Se sabe que esses órgãos sofrem o chamado controle externo através dos tribunais de contas, do Ministério Público, né? de outros órgãos, mas também eles têm o seu controle interno. Na Câmara Municipal de Pelotas, nós instituímos a controladoria interna da Câmara, né? O frio permanece na cidade. Será que as temperaturas vão continuar caindo? Confira agora na previsão do tempo. A terça-feira começou nublada e com os termômetros marcando 9 graus. À noite deve ter céu claro e a temperatura fica mais amena e deve chegar aos 18 graus. Na quarta-feira, a previsão de sol, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Confira no próximo bloco a audiência pública que marcou os 2 anos da Polícia Comunitária em Pelotas. Nós já voltamos, fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Fiquem atentos, a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão começa no dia 26 de agosto e se estende até o dia 29 de setembro. No rádio, o horário é das 7 horas até as 7h10 da manhã e do meio-dia até o meio-dia e 10. Já na televisão é da 1 até a 1h10 da tarde e das 8h30 até as 20h20 da noite. As inserções alternadas de 30 e 60 segundos acontecem de segunda a domingo, em um total de 70 minutos diários. Em caso de segundo turno, a propaganda eleitoral começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 28, com o mesmo horário de veiculação do primeiro turno. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Vamos iniciar esse segundo bloco, então, conferindo se a cotação de moedas continua favorável para quem quer fazer compras na fronteira. O dólar opera nesta terça-feira a R$ 3,50, com uma oscilação positiva de 0,37%. Já o euro desvaloriza em relação ao real, em 0,06%, comercializado a R$ 3,93. Da mesma forma, o peso uruguaio tem uma queda de 0,26%, cotado a 11 centavos. Na última sexta-feira, aconteceu uma audiência pública no plenário que homenageou o aniversário da Casa da Criança São Francisco de Paula. A Casa São Francisco de Paula completou em 11 de junho de 2016 80 anos de serviço à comunidade. O vereador Luiz Henrique Viana, proponente da audiência pública, reconhece o valor que a instituição tem para a cidade e para todos que passam por lá. 80 anos em Pelotas, e nós vimos aqui na audiência pública pela demonstração de 2 depoimentos de jovens, né, que passaram pela casa e hoje têm a sua vida profissional com sucesso, graças àquela base, graças àquilo que aprenderam na Casa da Criança São Francisco de Paula. Então, é muito importante que o poder público reconheça isso e que a Casa do Povo receba a Casa da Criança São Francisco de Paula.
Luan, hoje com 26 anos, começou sua vida escolar na São Francisco de Paula. O trabalho que essa casa faz, na minha vida foi muito importante e eu acredito muito que é um trabalho sério, é um trabalho que tem que ser apoiado, porque ele influencia diretamente a vida de muitas pessoas, né? E principalmente na fase que é mais importante, que é onde estão sendo formado caráter, onde está começando a formação deles como seres que vão ser inseridos na sociedade. Eu fico muito grato e com muito orgulho de ter vivido essa experiência lá. Para a Janete, mãe de ex-aluno, o trabalho da casa foi muito importante na vida do filho. Quando ele chegou lá com 2 anos, passou por pediatra, por uma escolinha particular, e todo mundo dizia que ele não falava que era normal, que ele ia falar até mais tarde. Chegando na creche, seguindo a assistência social, descobriu que ele tinha alguma coisa. Aí na época, que era o finado doutor Danilo, que era de lá da creche, pegou e diagnosticou que ele era autista. Então quer dizer que se não fosse a creche, eu ia estar muito atrasada. Sem dizer que todos os funcionários, todo mundo sempre ajudou ele em tudo. A ex-presidente Maria Eulalie Fernandes acredita que a entidade cresceu devido a muitas pessoas que ajudaram durante esses 80 anos. Porque hoje eu continuo como mordoma da casa. Eu nunca abandonei a casa da criança e nunca vou abandonar. Porque as crianças estão no meu coração, é da criança que sai o jovem, do jovem que sai o adulto. E eu acredito que essa primeira infância, assim, bem formada, bem alimentada, desenvolvimento intelectual, a inteligência, a emoção, o coração, vai fazer dessas crianças uns grandes homens. Eu acredito muito, muito nesse trabalho social. Confira agora os principais assuntos abordados pelos vereadores que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta terça-feira. O vereador Valdomiro Lima falou na tribuna que tentou levar para os moradores de Monte Bonito uma feira de peixes e que muitos têm de se deslocar até a cidade para encontrar um pescado de qualidade. Disse que fica feliz em poder contemplar essas pessoas que são mais afastadas da cidade de Pelotas. E quando as reivindicações dos moradores são atendidas. E que isso é papel dos vereadores ouvir as demandas e propor uma solução. E que o parlamentar falou que a próxima feira de pescado da colônia vai ser realizada em 2 pontos. O vereador Luiz Henrique Viana usou a tribuna para falar sobre a audiência pública que aconteceu na semana passada, que tinha como objetivo homenagear a Casa São Francisco de Paula pela passagem dos 80 anos. Ele disse que a casa atende crianças carentes em tempo integral. Falou também da importância dos valores ensinados para a formação do ser humano. Viana lembrou de 2 jovens que hoje já formados frequentaram a Casa São Francisco de Paula e lembraram os cuidados que receberam. Ele disse também que é dever do poder público atender essas crianças e essa demanda é assumida diretamente pela casa, com as despesas compartilhadas com outras instituições da cidade e colaboração de senhoras. O vereador parabenizou as pessoas que colaboram com a casa e concluiu dizendo que Pelotas e a casa estão de parabéns. O vereador professor Adinho usou a tribuna para criticar alguns parlamentares que, em época de eleição, vão até a zona rural em busca de voto. E esses mesmos, quando deveriam votar a favor de licitação do transporte e isenção da passagem para o idoso na zona rural, foram contra. E o parlamentar disse que facilitaria a vida dos moradores da colônia. O vereador Marcos Ferreira falou na tribuna indignado com o fato do Poder Executivo transferir ao Legislativo a culpa pela suspensão do contrato de limpeza das escolas da cidade. Os trabalhadores da empresa, que agora se encontram desempregados, estiveram na casa esta semana. Vieram buscar uma resposta dos parlamentares em relação às demissões. Marcos Ferreira disse que a culpa não é dos legisladores que denunciaram a empresa, e sim do executivo que contratou uma empresa ilícita. O parlamentar pediu que o executivo respeite os vereadores, porque o papel dos parlamentares é fiscalizar e lutar pela população, e que cada um cumpra os devidos. Outro assunto falado pelo parlamentar foi a retirada dos ambulantes senegaleses do calçadão. E ele disse que, segundo informações, a atuação da Guarda Municipal foi exagerada. O vereador Marcos Cunha disse que foi fazer uma visita à unidade básica da Cascá e que, em aspecto físico, é melhor em relação a tantas outras que já visitou.
O parlamentar disse que a UBS tem atendido várias demandas, sendo que libera 10 fichas à tarde para clínico geral e 2 fichas para emergências, mas que carece de materiais e de uma autoclave, que é um recipiente para esterilização. Ele disse que a falta de especialistas é algo muito complicado, que coloca a vida das pessoas em risco. Falou também que na zona rural há um grande índice de pessoas com doenças mentais e que não tem um médico psiquiatra, e concluiu com a afirmação de que o Estado dá tanta ênfase à saúde e tem deixado a saúde mental de lado. O vereador Beto Z3 subiu à tribuna para falar das possibilidades que o alimento orgânico proporciona à cidade. Lembrou que nas dependências do fórum tem um estande que está comercializando. E parabenizou o vereador professor Adinho, que também cuida da zona rural e que tem uma ligação forte com a comunidade. Falou ainda que devem trabalhar em sintonia e respeitar as pautas de cada um. E o parlamentar disse que essa semana foi visitar uma propriedade do Seu Nilo que produz alimento agroecológico e que cada vez mais vai lutar por comida boa na mesa. Outro assunto falado por ele foi o projeto de lei que visa substituir lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. Disse ele que vai dialogar com o governo para tentar essa mudança, que é importante e pode economizar 40% de energia elétrica. E, segundo ele, pode ser um avanço para a cidade. Uma audiência pública realizada no plenário da Casa marcou os 2 anos de atuação do policiamento comunitário em Pelotas. Para o proponente Tenente Bruno, que é um dos incentivadores da polícia comunitária, a presença dos policiais nos bairros é importante para diminuir a violência e dar mais tranquilidade à população. Dia 10 de junho de 2016, 2 anos de implantação do policiamento comunitário. E só quem estava lá no início, né, que fez toda a luta para a gente conseguir trazer para a nossa cidade, e hoje são 11 núcleos, são 11 viaturas, 44 policiais. E muitos duvidaram na época que realmente viria e veio, está aí, é uma realidade. Eu sempre digo que sou muito agradecido, né, ao Coronel Marobim, que na época era o coordenador do projeto, de que segurança, mesmo em tese, não sendo responsabilidade direta do município, mas hoje cada vez mais ela o é. Então o prefeito Eduardo acatou a nossa ideia prontamente, né? E hoje é parceiro, porque existe um convênio entre Estado e município para que a polícia comunitária continue atuando na nossa cidade. O vereador também falou que a polícia comunitária é modelo para todo o Rio Grande do Sul. Ele aproveitou para pedir o apoio da população no apelo ao governador José Ivo Sartori por mais investimento na segurança. Resolveu fazer economia, resolveu cortar justamente na segurança, não nomeando policiais concursados, policiais militares, civis, bombeiros. Então nós estamos sofrendo, nosso policiamento não tem comunitário um resultado melhor ainda, porque esta política de austeridade do governo Sartori, cortando recursos. A coordenadora da Polícia Comunitária, Capitã Vanessa, destacou que os números de ocorrências diminuíram com o policiamento nas comunidades. A polícia comunitária, ela é um resultado, sim. Vocês vejam, até maio agora nós temos 90 quilos de drogas já apreendidas nessa cidade. São 270 prisões, só o policiamento comunitário concretizou nesse primeiro quadrimestre. Esses números são resultados dessa polícia presente e constante nos bairros da nossa cidade. O diretor da escola Francisco Carúcio, Alexandre Lemos, participou da audiência e falou da importância do policiamento comunitário para a comunidade. É um avanço na área da segurança pública. Eu, enquanto diretor de escola, acredito que esses 2 anos têm que ser comemorados com entusiasmo, com muita alegria e de forma que a gente possa expressar o nosso agradecimento a estes homens e mulheres que garantem maior tranquilidade nos bairros para todos, independente de ser uma instituição pública ou ser uma residência. O policiamento comunitário é uma realidade que nos torna seguro, nos torna pessoas mais tranquilas no convívio social. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau!